Tudo bom, gente? Então, a partir de agora, eu vou estar fazendo alguns vídeos para tentar auxiliar nessa explicação de algumas matérias do livro, tá? Então, vamos começar lá pelaquela parte do iluminismo na América, mais especificamente no Brasil. Então, iluminismo, nós vimos sobre o que eram essas ideias iluministas, pensamento lá contra o absolutismo. Então, a chave para a gente entender o que é esse iluminismo é esse pensamento contra o privilégio de classes, no caso, contra a nobreza, que começou lá na França no século XVII e foi ganhando adeptos principalmente entre a burguesia. Então, a camada que tinha dinheiro, mas não tinha poder político, onde esse poder político concentrava na mão do rei. E aqui no Brasil, essas ideias vão atingir em cheio a região de Vila Rica. O que era essa região de Vila Rica? Lembra que a gente viu da descoberta do ouro aqui no Brasil, que proporcionou o crescimento lá da região das Minas Gerais, o surgimento de uma grande cidade, no caso Vila Rica. Então esse ouro movimentava uma quantia de riqueza muito grande para Portugal. Portugal, então, era a metrópole da colônia brasileira. Então a colônia aqui devia obrigações, como no caso do ouro. Então o ouro lá, Portugal faz uma série de medidas para controlar essa extração desse ouro. Que jeito? Controlar? Cobrando impostos. Cria casa de fundição, começa a cobrar a quinta parte do ouro, coloca imposto por número de escravos que o minerador fosse levar. Então, gente, uma série de impostos em cima desse ouro. Só que com o passar dos anos, algumas coisas foram mudando lá em Vila Rica. Por quê? Essa extração do ouro começa a diminuir, tá? E os impostos não. Então, cada vez estava se tornando mais difícil pagar esses impostos ali. E outra coisa que vai acontecer é que muitos desses filhos, desses homens ricos que extraíam ouro, começaram a estudar na Europa. Por que estudar na Europa? Aqui no Brasil era proibido ter um ensino superior, era proibido ter fábricas, tudo isso para manter sempre o Brasil dependente de Portugal. Então esse pessoal que ia estudar na Europa acabava conhecendo as ideias iluministas e voltando para cá e falando, vendo que tudo aquilo que acontecia, aquela alta cobrança dos impostos, aquele controle de Portugal, era injusto. Então começou a formar ali essas ideias de contra esse domínio português ganhar força em Vila Rica, que era a maior cidade e também era a mais rica. Então a gente já sabe que o ouro estava diminuindo, os impostos aumentando e as ideias iluministas entrando aqui em Vila Rica. Isso vai ganhar mais força quando em 1788 a coroa portuguesa nomeia um novo governador para a capitania de Minas Gerais, o Visconde Barbacena. Por quê? Estava tendo muito calote nesses impostos. E o Barbacena era um cara muito rígido, falou, vou acabar com esse negócio. Ou paga ou sai fora aqui de Vila Rica. Era chamada derrama. Então a derrama você teria os seus bens tomados e você seria expulso de Vila Rica. Então era uma medida muito drástica para quem tivesse alguma dívida com a coroa. E tinha um medo muito grande de ocorrência de derrama. O pessoal então mais rico, o pessoal ali que tinha também dívida com essa coroa, começaram a se organizar de maneira escondida para que no dia que ocorresse essa derrama, ia ter um alarde muito grande dessa população. Então a ideia era o seguinte, vamos entrar em conflito contra os portugueses, expulsar esses portugueses daqui e criar um governo republicano. Um governo republicano, uma forma de governo totalmente diferente do que era uma monarquia. Então a ideia iluminista ganhando força. Mas o que deu de errado nesse negócio? Entre o pessoal que pertencia a esse grupo aí que vai levar o nome de conjurados, teve um que fez a delação. O que é a delação? É o cara ser cagueta. Um deles, o senhor Joaquim Silvério, no qual também tinha muitas dívidas com a coroa,
chegou lá no Visconde e contou todos os planos. Falou, ó, quando o dia que vocês for fazer a derrama, o pessoal vai agitar o povo na rua, vai ter um conflito e a ideia é expulsar o governo português daqui e criar uma república. Contou todos os planos. O que a coroa portuguesa fez? Começou a chamar um por um, começou a prender alguns, abafou o movimento. Tá? Só que entre os participantes desse grupo aí, dos conjurados, apenas um foi pego ali e condenado à morte, que veio a ser o Tiradentes. Quem era Tiradentes? Tiradentes, digamos assim, gente, nessa parte a gente não tem assim, muitos detalhes exatos, assim, por ser um movimento que foi há bastante tempo, que foi abafado, né? Então o que os relatos dizem? Que o Tiradentes, no caso, era ali o cara mais pobre do meio, era o cara que trabalhava, inclusive ele levava esse nome porque ele trabalhava ali com realmente extração de dente, então ele estava meio que no meio do pessoal ali minerador, mas de fato ele não era um grande minerador, nem era minerador. Então ele acaba sendo preso, tá? Fica um tempo preso e ele vai ser punido em praça pública. De que jeito? Ele é esquartejado. Tá? Então ele é esquartejado e desmembrado. Como assim desmembrado? Dizem que amarraram o cavalo em cada membro, um braço, uma perna, e soltaram os cavalos. Então ele foi desmembrado e colocado em praça pública para servir de exemplo ali para ninguém mais se rebelar contra a coroa. Então esse movimento foi abafado, tá? Por que ocorreu esse movimento então? Esse movimento ocorreu contra o domínio português, contra a questão dos impostos. Era um movimento de elite, né? Era o pessoal mais rico, tá? Esse movimento era a favor de um governo republicano. E o grande destaque foi o Tiradentes, mas esse destaque vai vir bem depois, tá? Quando a gente estudar o Brasil República, vocês vão ver que quando cria essa república, eles vão procurar alguém que lutou por uma república no Brasil. E encontraram quem? O Tiradentes. Então, na época, assim, o Tiradentes não era um grande herói. Ele, inclusive, a data da morte dele se torna feriado até hoje, né? O dia 21 de abril. Mas isso é lá depois da República, eu vou explicar de novo. A gente vai ver o Tiradentes lá no 8º ano, quando vocês estiverem no 8º... Não, no 9º ano. Vocês são no 8º ano. Seguinte, e teve outro movimento de conjuração no Brasil também. Aonde? Na Bahia. Tá? Então na Bahia a gente também tem um movimento indo contra a coroa, indo a favor de um governo republicano, e tentando a expulsão desses portugueses da região. Tá? Algumas diferenças entre a conjuração mineira e a conjuração baiana. Primeiro, na Bahia não existia o ouro, né? Então não tinha esse fator de, digamos assim, de exploração, exploração tinha. Eu falo assim, de um grande produto ali sendo cobrados impostos altíssimos igual era no ouro. Mas, em 1763... Salvador, cidade da Bahia, tinha deixado de ser a capital do Brasil. Então começou a perder muitos investimentos, os impostos cobrados não eram revertidos, então a população estava bem descontente. Principalmente qual população? A população mais baixa. Tá? Então a conjuração baiana, isso é importante lembrar, ela vai ser um movimento marcado principalmente por camadas mais baixas. Ela é até chamada de revolta dos alfaiates, né? Então mostra que não era o pessoal mais rico, tá? Inclusive, uma curiosidade dessa conjuração baiana, vai ter até a presença de um cara que lutou na Revolução Francesa, né? Então ele veio para o Brasil, ele vai ajudar nessas ideias aí, o Antônio René, tá? Então na Bahia essas ideias iluministas vão se espalhar principalmente nas camadas mais baixas, pequenos comerciantes, escravos libertos, artesãos, coisas desse tipo, tá? Isso fez com que uma das ideias dessa conjuração baiana, diferente da mineira, era colocar fim na escravidão na região. Tá? Então o Brasil ainda tinha escravidão, é claro, nessa época. E uma das ideias já era lutar contra a escravidão, diferente da conjuração mineira. Por quê?
os mineradores lá em Minas Gerais, todos eles eram donos de escravos, então eles não estavam nem aí para colocar fim nessa escravidão. Diferente da conjuração baiana, que era o pessoal mais pobre que não eram donos de escravo, tá? Inclusive alguns eram ex-escravos, tá? Então lá, ela veio depois. Em 1797, eles criam lá um grupo chamado os Cavaleiros da Luz. Quem que era o líder desse grupo aí? Era o tal do Cipriano Barata e o Frei Caneca. Então, dois personagens ali que vão assumir a liderança desse movimento. E eles tiveram a seguinte ideia: vamos conseguir força, conseguindo atingir o máximo de pessoas possíveis. Começaram a espalhar panfletos na cidade, sim, escrito à mão e tal, com palavras de ordem, de expulsão de português, transmitindo as ideias do grupo, né, que seria necessário ali para criar essa sonhada república, pautando na liberdade, na igualdade, ideais lá do iluminismo. Tá? Só que é o seguinte, dois problemas. Uma, que nem todo mundo sabia ler nesse lugar, a maioria não sabia ler. E a partir desses panfletos, chegou na mão dos portugueses, ficaram sabendo do movimento antes dele acontecer. Resultado, o movimento foi abafado, teve bastante gente presa, mais de 40 presos, teve algumas pessoas condenadas à morte, inclusive o Frei Caneca. Tá? Frei Caneca e o Cipriano Barata são fuzilados lá, servindo como exemplo, e o movimento é abafado. Então, o que é importante a gente saber desses dois movimentos? Os dois não se concluíram, tá? Os dois estavam contra a coroa portuguesa e os dois eram de ideias republicanas. Então a gente percebe, começando a nascer no Brasil, uma certa oposição à coroa portuguesa. Tá? Então a gente está plantando isso aí, que depois vai ganhar mais força no decorrer da nossa matéria. Mas então essas ideias tiveram influências iluministas. Claro que elas tiveram uma diferença em relação ao iluminismo da Europa, mas tiveram ideias iluministas, tinha ideia republicana, tá? Diferença entre a mineira e a baiana, uma de pessoas mais ricas, outra de pessoas mais pobres, tá? Uma pela manutenção da escravidão, outra pelo fim da escravidão. Mas o que é importante a gente lembrar dessa parte da matéria, que nós estamos tendo então, e teve no Brasil, movimentos com ideias iluministas indo contra a coroa portuguesa. Beleza, gente? Depois eu faço mais vídeo aí.